Bom, eu vou convidar a senhora Soares Haddad de Andrade, analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto e membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Gostaria de passar a palavra. Bom, o convite que me foi feito, e eu quero agradecer a participar pelo convite, foi para que eu falasse do Melanie Klein. Eu vi que a maioria aqui são psicólogos, eu também sou psicóloga. Aliás, eu sou uma psicóloga assim na marra, porque eu quando me formei, não existia curso de psicologia. Não sei se vocês sabem que ele é muito recente, né? O curso de psicologia foi criado em 62 e eu me formei em 54. Então não existia psicologia. Então eu tive que fazer outra coisa, mas enquanto eu estudava ou trabalhava em outras áreas, eu fui professora até há muito tempo, eu nunca deixei de querer ser psicóloga e trabalhava como psicóloga, porque já existia o Serviço Social de Menores, que então admitia psicólogos para selecionar os jovens que iam então eram diferenciados em termos de deficiência mental, para classe especial, etc. Bom, então, vamos falar de Melanie Klein. Em primeiro lugar, um pouco da vida dessa senhora. Klein nasceu em Viena, Áustria, na cidade onde Freud viveu, em 1882. Ela não o conheceu em Viena. Ela era de família judia, mas não religiosa. Casou-se aos 21 anos e vai morar então na Eslováquia e depois em Budapeste. Então, o Klein é o nome do marido dela. Teve 3 filhos, Hans, Melita e Erik. De uma certa maneira, foram os filhos que despertaram nela a vocação para ser analista. Para alguns biógrafos, alguns casos relatados por ela são de observação de filhos. Ela dava os nomes lá, mas eles acham que eram os filhos dela que ela estava observando. Em Budapeste, ela teve a possibilidade de iniciar a análise conferência, que a estimulou a trabalhar então com crianças. Seu trabalho sobre crianças apresentado na Sociedade Psicanalítica Húngara lhe valeu o título então de analista. Separada do marido, ela mudou-se então para Berlim, em 1920, onde ela passou a fazer análise com Abraham, que muito a estimulou. Mas foram só 9 meses de análise, porque Abraham faleceu com 40 e poucos anos. Sua vida em Berlim não era fácil, porque era muito questionada pelos colegas analistas. E ela conheceu então Ernest Jones, que era um inglês que estava lá assistindo palestras, e era um grande psicanalista inglês, né? E conheceu em 1925, quando ele então a convidou a apresentar o seu trabalho em Londres. Aí ela foi para a Inglaterra e acabou se fixando lá, onde ela morreu, até o fim da vida. Portanto, ela faleceu em 1960. Quando ela faleceu, nós sentimos muito, porque a gente estava falando muito de Melanie Klein na faculdade, nas nossas reuniões, a gente lia as coisas dela e admirava muito. Então, aí, quando soubemos o falecimento dela, foi uma coisa muito lamentada e vivenciada por todos nós. Então, na Inglaterra, ela continuou a trabalhar com crianças e a publicar os seus relatos. Ela divergia muito da orientação da Anna Freud. Anna Freud era filha de Freud, que também trabalhava com crianças. E Anna Freud com Freud em Londres, e Anna Freud trabalhava com crianças, mas ela divergia dela. Criaram então 2 linhas diferentes que passaram a ser muito discutidas. Klein fez lá na Sociedade Britânica um grande número de adeptos.
ela era fundamental, ela se dizia, eu sou freudiana, e se considerava uma discípula de Freud. Mas sua experiência ia trazendo novas ideias, inovações que acabaram por incomodar muito os analistas britânicos, a ponto de ocorrerem uma série de encontros na sociedade inglesa com a finalidade de discutir as ideias dela, que alguns diziam que não eram psicanalíticas e que ela deveria ser expulsa até da sociedade britânica por estar apresentando algumas considerações que eles chamavam até de heresias. Então, de 1941 a 1945, ocorreram então as chamadas controvérsias na sociedade inglesa, para discutir a validade das ideias de Melanie Klein. Pelo tempo decorrido em discussão, nós podemos imaginar que foram muitas as controvérsias que aconteceram com forte componente emocional. Elas levaram a decisões importantes dentro da sociedade britânica, tanto assim que a sociedade britânica acabou se dividindo em 3 sociedades. Uma que era que seguia na Freud, o grupo que seguia Klein, o grupo kleiniano, e um terceiro grupo que eles chamavam o grupo do meio. Então, as controvérsias começaram em Berlim e continuaram na Inglaterra, porque ela trazia inovações muito importantes. E hoje? Como é que estamos? Ainda provoca controvérsias, mas mas muitas de suas propostas já foram de tal maneira assimiladas que as pessoas às vezes nem percebem. Às vezes a gente se está argumentando contra os kleinianos e usando de conceitos e técnicas introduzidas por ela. Isso aqui é interessante, né? Hoje as divergências não são tão calorosas, mas são bem precisas e não são mais vistas como oposição. Aliás, Klein nunca deixou de se considerar uma discípula fervorosa de Freud e uma seguidora respeitosa de suas ideias. Mas vemos suas ideias como desenvolvimentos, como expansões naturais de uma ciência viva, atuante. Então, a teoria das relações de objetos, ela então criou toda uma linha de pensamento que se passou a se denominar teoria das relações de objetos. Foi uma ampliação que em vários aspectos já estava sendo pensada por Freud, mas que ele não teve tempo de desenvolver. Então, trabalhando com crianças, ela teve a oportunidade de fazer observações importantes que levaram a propostas inovadoras. E sempre apoiada na clínica, como aconteceu com o próprio Freud, que fez todas as suas significativas descobertas a partir da clínica. Em 1927, num simpósio sobre análise de crianças, ela define com precisão o seu ponto de vista. Enquanto Anna Freud afirmava que não era possível fazermos análise de crianças como fazemos com os adultos, porque as crianças não faziam transferências, já que ainda estavam muito ligadas às figuras paternas, e que só era possível dar apoio a elas, numa linha assim, mais pedagógica. Essa era a linha de Anna Freud trabalhando com crianças. Era mais uma linha pedagógica, de apoio, de orientação. Melanie Klein dizia não, ela afirmava, pode-se analisar a criança e trabalhar a transferência, mesmo com crianças bem pequenas. E mais, as crianças fazem transferência assim com os seus próprios pais, já que o que se transfere são os objetos internos fantasiados ou os imagens paternos. Descobriu também que a capacidade de comunicação da criança é fantástica. Ela não fala, ela não consegue verbalizar as suas angústias, mas ela as expressa através dos brinquedos, através dos jogos. E nunca é demais repetir que, graças ao trabalho com crianças,
é que foi possível se aprender sobre as angústias mais primitivas e assim enriquecer o nosso instrumental para trabalharmos não só com as crianças, mas também com psicóticos. As experiências pré-verbais e a realidade psíquica passaram, então, a ser melhor apreendidas com as suas teorias. Então, vamos ver os pontos fundamentais da sua teoria e as diferenças que elas trouxeram. Então, enquanto Freud via no processo primário a subversão das regras lógicas, ela descobre que elas ocorrem nas relações com os outros, quando projeções ou expulsões violentas são vividas como reais, quando na verdade são construções fantasiosas. O conceito de fantasia inconsciente, desenvolvido pelos kleinianos, é fundamental. As fantasias são o centro de toda atividade psíquica. Os instintos são vivenciados como fantasias. Os mecanismos de defesa são fantasias. E as nossas expressões mentais dos instintos também. Então, as fantasias são as expressões mentais dos instintos. Como é que os nossos instintos se expressam? Na fantasia, através da fantasia. Para Freud, as fantasias, na maioria das vezes, ele considerava como construções conscientes e regidas pelo processo secundário. Para Klein, não. Elas existem desde o começo da vida, porque são as manifestações mentais dos instintos. A fantasia é uma função do ego, que também existe para ela desde o início. Então, essa é a grande diferença que nós vamos ver entre Klein e Freud. Para Freud, a construção... Não, eu faço. As estruturas ego, superego, estão sempre relacionadas às fantasias. O ego assimila em si aspectos dos objetos, através da introjeção, e os mantém para fora de si, como se fossem fora, que é o superego. Também mantém também fora de si os outros objetos que ficam, então, fora, mas ficam como objetos internos. E toda essa movimentação ocorre na fantasia. Mesmo o nosso corpo não é o corpo real, o corpo biológico com que entramos em contato, mas com a nossa versão fantasmática que temos do nosso corpo. Também, fantasia e objeto estão sempre, desde sempre juntos. Ou melhor, o sujeito, eu, a fantasia que eu faço, e o objeto, o outro, não se define em separado, ou se define um em relação ao outro. E lidamos com as fantasias todo o tempo na análise. São elas que mudam, e mudando a fantasia, outras mudanças então são possíveis. O que é objeto? Para Freud, o objeto é o objeto da pulsão, o objeto do instinto. Quer dizer, o outro é o objeto que mobiliza meu desejo, etc. Já Klein vê o objeto como objeto da pulsão e também como objeto psicológico, cheio de sentimentos como carinho, maldade, amor, ódio. Então, os objetos são pessoas com características de personalidade, com sentimentos iguais aos da própria criança, já que ela projeta seus sentimentos neles. E isto desde o começo, com os objetos parciais. E o que é objeto interno? Freud falou de um objeto introjetado, o superego. Meus pais dão as ordens, me ensinam, isso acaba ficando dentro de mim, forma o meu superego. Então, quando um moleque vai fazer alguma coisa errada, ele diz, não faça isso, senão vai acontecer isso, aquilo. Quer dizer, ele introjetou as ordens, aquilo que ele aprendeu, aquilo é o superego dele agora atuando como sendo uma coisa dele. Né? Então, Klein amplia muito e fala de grande
quantidade de objetos que são introjetados, não só aqueles que vão formar o superego, não, mas que vão povoar o mundo interno. Essas internalizações se iniciam logo no começo da vida, com a introjeção do seio materno e vão construir então o mundo interno. Então, o que é mundo interno? Ou mundo interior? É o mesmo que realidade interna, ou realidade psíquica. Então, nós vivemos em dois mundos, o mundo real e o mundo interno, que é tão real quanto, já que as experiências são vividas como concretamente reais. É o mundo de dentro, que tem a qualidade de uma existência física ou que é perceptível como uma experiência física, como quando dizemos, parece uma voz, né, me lembrando, ou parece uma força me empurrando. É uma qualidade da experiência de si mesmo e da própria atividade mental. Então, e o que caracteriza um mundo interno? O Baranger, que é um grande comentador, conhecedor de Klein, diz: o mundo interno é um mundo louco. É um mundo interno terrorífico, corporal, do qual nos afastamos quando despertos, e ele está ligado à angústia de fragmentação. Este mundo interno de Klein é um mundo de objetos. Em Freud, o mundo interno é o mundo das instâncias. Né? Em Freud dizia que o mundo interno era id, ego e superego. Mas Klein inclui os objetos, também no mundo interno. No mundo interno, temos representações e temos objetos. Inicialmente, Freud falava de imagens, né, que é a representação interna de uma pessoa, no sentido de sobrevivência imaginária de situações antigas, né, como os pais edípicos, né, precoces. Klein usava a expressão imagem no início, depois ela abandonou. Deixou de usar a expressão imagem e passou a usar objetos internos. Esses objetos não são réplicas exatas dos objetos externos reais, mas são sempre coloridos pelas fantasias e pelas projeções das crianças. Quem diz isso é Hannah Segal, uma grande estudiosa de campo. Esta ênfase na compreensão das relações objetais, relações com objetos internos e externos, levou-a a se afastar, então, da teoria das fases de desenvolvimento da libido que o Freud mantinha. Ela centrava suas observações no desenvolvimento das relações com os objetos externos e dos objetos internos entre si. Portanto, tanto a relação com os objetos da realidade, com as pessoas da realidade, com as pessoas da minha fantasia, suas concepções vão ser conhecidas, então, porque ela está sempre falando das relações com o outro. Por isso que ela vai ser chamada de teoria das relações de objetos. Então, a teoria de Klein é chamada teoria das relações de objetos. No texto de Freud, O Luto de Melancolia, ele traz a introjeção do objeto perdido e abre caminho para a ampliação do mundo interno, que não é só mais uma relação do ego com o superego, mas o mundo das relações intrapsíquicas entre os objetos. E esse mundo interno se organiza concomitantemente ao ego. Então, alguns objetos são mais integrados que outros, alguns vão constituir o superego, essa crítica permanente que a gente tem dentro da gente. E os objetos internos estão em permanente interação e intercâmbio, e é esse movimento interno que vai presidir as mudanças e vai presidir o desenvolvimento. Também no trabalho com crianças, Klein descobre que elas têm um superego extremamente forte, violento e muito precoce. Enquanto Freud afirmava que o superego, dizia assim, o superego é o herdeiro do complexo de Édipo, ela vai descobrir que ele é tão presente como o próprio ego, diferente, portanto, o próprio Édipo, diferente, portanto, de Freud, já nos primeiros meses de vida. O superego em Klein é mais jovem e mais malvado.
diz a Júlia Cristela, uma comentária. Em Freud, o superego é modelado pelos pais. Em Klein, ele é modelado por nossas relações primitivas e infantis com as figuras que povoam o mundo inteiro. Os desejos genitais em Klein são muito precoces e coexistem com os desejos orais e uretrais. Portanto, a vivência edípica ocorre em termos pré-genitais, antes de se alcançar a genitalidade. Para Klein, as pulsões puras não existem fora da relação objetal. Não há impulso dissociado da relação. Para ela, as forças autodestrutivas internas estão sempre operando, autodestrutivas internas, estão sempre operando e são responsáveis, ao nível clínico, pelos sentimentos de inveja, pela agressão, pela perseguição, pela persecutoriedade, etc. Ela traz, então, o conflito entre vida e morte para as vivências emocionais, para o psicológico, coisa que o Freud já fazia quando falava em termos de aniquilar a necessidade, a busca da satisfação a todo custo e o ataque à perseguição. Então, Klein fala do medo de aniquilamento interno, a atuação do instinto do norte e de ter que projetar para fora a necessidade que nós temos de pôr para fora, que é ruim. Então, para ela, os conceitos de regressão e de fixação já não serão tão importantes conforme para Freud. Freud ficava muito em regressão e fixação. Já para Klein, eles não são tão importantes. Ela vai falar mais em projeção, em expulsão. Está aí a sua fundamental contribuição, os conceitos, então, de identificação projetiva e identificação introjetiva. Hoje, patrimônio de todas as correntes psicanalísticas e que vêm sendo estudados, compreendidos e reformulados pelos diferentes psicanalistas em todo o mundo. E o que são, então, as identificações projetivas? Sempre que ameaçados pela presença dentro de nós de sentimentos ruins, desconfortáveis, a nossa tendência é de nos livrarmos deles. E como? Através de pôr-nos para fora, pôr-nos em outra pessoa. Mas esta projeção é a clara que esclarece. Não é sobre uma outra pessoa, mas dentro da mente da outra. A pessoa que recebeu a projeção fica então com um aspecto meu, eu botei lá, tem uma coisa ruim meu, então esse aspecto indesejável meu, eu pus no outro. E essa pessoa passa a me preocupar porque tem, ou passou a ter esse aspecto indesejável que eu pus nela. Daí eu tenho que ficar atenta a esse outro que passa, a esse outro, que para mim tem... porque para mim tem as características que eu lhe atribuí, características que geralmente não são nada boas. Isso nós fazemos muito, mais do que desejaríamos que ocorresse. O outro é intolerante, o outro é exigente, o outro é insensível, o outro é invejoso, enfim. O outro tem aspectos que tornam minha vida desconfortável, porque ele está com tudo isso, tudo e mais em relação a mim. Então, veja, é uma construção fantasiosa, onipotente, na medida em que eu estou construindo esse outro dessa maneira e passo a me sentir ameaçada por esse outro. Então, a identificação projetiva não é só uma fantasia
mas é uma maneira de interagir com as pessoas. Estamos sempre interagindo com outras mentes, com o outro. E é assim que nos colocamos no mundo e contatuamos com a realidade, interna e externa. Esta, então, é a teoria das relações objetais, que teve, então, em Klein uma das suas pioneiras, mas não a única. E hoje são várias as teorias de relações objetais, cada uma com o seu enfoque particular. E a identificação introjetiva já apresenta outras características. Eu me identifico com um objeto, geralmente muito valorizado, e o introjeto, põe para dentro, no desejo de ser como ele. Esse é o mecanismo que mais frequentemente ocorre no trabalho analítico. Quando nós estamos fazendo análise, o paciente se identifica conosco, com a nossa tolerância, com a nossa paciência, com o nosso acolhimento. Então, ele se identifica, ele vai poder ter, então, um pouco mais de acolhimento, um pouco mais de paciência, um pouco mais de tolerância com os outros, por ter introjetado isso do terapeuta. Também a repressão tem um outro momento e outro significado agora. Ele ocorre como solução saudável. Então, quando na posição depressiva, nós podemos então reprimir o ódio e todos os sentimentos prejudiciais das boas relações com os objetos. Então, nós vamos ver que na posição depressiva, eu vou falar disso daqui a pouco, então essa possibilidade de ver o outro de outra maneira é que vai ser então extremamente importante para nós. Então, a importância do objeto do outro, portanto, em Klein é fundamental. Desde sempre o objeto está presente, assim como desde o nascimento nós já temos um ego, que embora incipiente, ainda é capaz de sentir angústia e de usar os mecanismos de defesa. Segundo ela, já nas primeiras experiências da criança depois do nascimento, os objetos são construídos em sua mente. Se a criança está bem alimentada, ela está feliz, ela se sente protegida por um objeto bom. Então, é uma mãe boa que ela é. Agora, se ela sente fome, ou se ela tem algum desconforto, se ela se sente ameaçada por alguma coisa ruim, então tem um objeto mau que quer destruí-la, que quer matá-la, que quer fazê-la sofrer. Então, o objeto bom e o objeto mau existem desde sempre. E o objeto é construído pelos sentimentos. Essa é a questão marcante trazida então por cá. O fator central, portanto, da vida psíquica é a emoção. Enquanto Freud aponta para o conflito pulsional, como centro, e vê a emoção como um subproduto da vida pulsional, Klein não. Ela diz que a emoção é a base. As experiências emocionais movimentam o mundo interno e colorem a relação com o mundo externo. O objeto e a relação com ele vão influenciar, então, a natureza das estruturas psíquicas e vão contribuir, então, para a construção dessa estrutura psíquica de cada um. O que marca ainda a evolução do Klein, segundo a Rutstein, é a capacidade de manipular os impulsos e os sentimentos. Estes sentimentos, quando extremados e bem polarizados, totalmente bom, totalmente amado, totalmente ruim, totalmente odiado, apontam para os mecanismos de cisão, bom de um lado, ruim de outro. Há uma cisão. E o mecanismo, então, de negação, em que só uma parte é considerada, a outra é negada. Ou a minha mãe só é boa, ou a minha mãe só é ruim. É assim que ocorre desde o nascimento, quando o temor de aniquilamento interno é vivido por um ego ainda frágil, que lança a mão das defesas que são. Então, quais são as defesas primitivas? É aí que ela vai lá para trás, para antes do Freud,
O Freud, quando falou de repressão, ele falou de um ego já desenvolvido. Ela vai falar do que acontece logo do nascimento. Cisão, essa divisão com o animal, negação, quando tem um outro, tem outro, só tem um, projeção, projeta um outro, introjeção e, principalmente, onipotência. Logo, o que gera angústia não é a libido represada, como em Freud, e também a angústia já não é vista como sinal de perigo, mas é a agressividade interna, a presença do instinto de morte que a produz. Então, é o sadismo ameaçando os objetos internos, ou quando projetados, né, transformando o mundo externo em perigoso. Então, o círculo vicioso que ela descreve é facilmente detectado na criança. Construímos fantasias sádicas, projetamos no outro, distorcemos assim a realidade, que se torna ameaçadora, nos obrigando a atacar mais para nos defendermos do perigo que não é visto como sendo interno. Aí reforçamos nossos ataques para nos defendermos do perigo que não é visto como sendo interno. Aí então reforçamos nosso ataque e construímos então um círculo desesperador. Como os objetos existem desde sempre, dando para ela, que Freud vai dizer que nós só vamos perceber o objeto mais tarde no processo de desenvolvimento, depois do narcisismo. Ela diz, não, desde o início, se eu sei que eu existo, eu sei que o outro existe. Klein não aceita a existência de uma fase anobjetal, quer dizer, uma fase sem objeto, como Freud dizia. Para ela, só podemos falar de narcisismo secundário, que significa que o retorno para si mesmo, esse eu gostar de mim, só pensar em mim, só cuidar de mim, só eu posso me dar alguma coisa, esse narcisismo, o dispensar o outro e o acreditar que se basta a si mesmo, é uma reação. O narcisismo é sempre uma volta da libido para si mesmo como consequência de alguma frustração. Eu só me torno narcisista quando o objeto me frustra. Quando eu fico decepcionado, não me serviu, não me atingiu, aí eu digo, não preciso de ninguém, eu vou cuidar de mim. Então ela diz, o narcisismo é secundário, ele não existe desde o início como era para frente. Portanto, não existe para os clarianos uma fase ou um estágio a que se retorna, né, quando na época da mas sempre uma reação decorrente de frustrações. Quando o objeto não nos satisfaz, negamos a sua importância, ele não nos satisfaz, então nos desdém. E tentamos acreditar que eu posso dispensar. É a negação do outro que se configura como o mais significativo obstáculo para o desenvolvimento. E também por isso que quadros psicóticos são conhecidos por seu componente narcisista. Ao descobrir o narcisismo, ela pôde lidar ainda com o psicótico. Ela foi ver que o psicótico é fundamentalmente aquele que está lidando mal com o narcisismo. Não temos condição de nos conhecer ou de conhecer nossas características ou nossos recursos sem a presença de uma outra mente que me limita e me define com as minhas características pessoais e minhas potencialidades. Só o outro pode me ajudar a saber de que sou capaz. Só o outro pode me ajudar a saber o que eu suporto, o que me agrada, o que me desagrada, o que me ajuda a fazer escolhas externas e a melhorar meus recursos internos. É o outro. É o outro que me mobiliza, é o outro que me estimula. Uma mente sozinha não existe. Eu preciso sempre de outras mentes para me fazerem trabalhar, para a minha mente se desenvolver. Então, agora vamos falar de uma questão que é central para Klein e uma contribuição importante, que é as posições.
Então, o que são posições? São configurações psicológicas básicas, ou um modo de organização psicológica que gera um modo particular de experiência, ou é um modo como o indivíduo maneja seus sentimentos. Então, as posições são duas. Elas se diferenciam pelos tipos específicos de defesa que a gente usa, pela forma como eu me relaciono com o objeto e pelo tipo de ansiedade e pelo grau de subjetividade que vai estar presente. Então, essas posições não existem de maneira pura e não tem nada a ver com os estágios de desenvolvimento oral, anal e tal. Não tem nada a ver. Elas representam a maneira como a pessoa reage naquele momento, naquelas circunstâncias, e pode ser substituída em seguida pela outra posição, ou retomar a posição anterior, com relativa facilidade. Então, posições são posição esquizoparanoide e posição depressiva. Se vocês se lembrarem, a gente costuma usar assim, posição esquizoparanoide, PS. Posição depressiva, PD. Você põe uma aqui e outra aqui. E no meio delas, duas flechinhas. Uma que vai da posição esquizoparanoide para a depressiva e uma que volta da posição depressiva para a posição esquizoparanoide. Essa é a questão que, portanto, só foi assim bem colocada mais tarde, depois, pelo Bion. Quem vai falar de maneira explicar isso. Então, essas posições, então, não existem de maneira pura e não tem nada a ver com os estágios, né? Então, são duas posições, PS e PD. Na posição esquizoparanoide, PS, predominam os mecanismos de cisão e de negação. A angústia é persecutória, viu, ameaçado, tudo que acontece tem a ver comigo, estou falando lá, estou falando de mim, alguma coisa vai acontecer, vai me prejudicar, eu sou o centro do mundo, né? E as relações são sempre parciais. Agora, nesta posição, predomina então as identificações projetivas. O perigo se torna externo e, consequentemente, é o ego que está sempre ameaçado. Agora, na posição depressiva, diminui as angústias persecutórias e predomina a angústia depressiva. Os mecanismos são de identificação projetiva e de repressão. E a relação, então, é com o objeto total. Então, a repressão para Klein vai aparecer quando da posição depressiva, bem mais tarde no processo de desenvolvimento, portanto, num momento ou outro. Por isso que nós temos, Freud ele foi para lá, né? E Klein foi para aquilo que é primário. Ao reconhecermos nossos sentimentos, nós abrimos mão do controle obsessivo sobre os outros, abrimos mão de nossas desconfianças infundadas e afastamos o desespero, que passa a ser substituída pela preocupação com o outro e com um desejo de reparar. Isso é a posição depressiva. Eu começo a prestar atenção no outro, nossa, ele falou isso, coitado, eu estava com medo. Ele não queria me maltratar, ele não estava querendo acabar comigo, falar mal de mim. É que ele estava assustado, ele não sabia o que fazer. Aí eu sinto culpa por ter falado mal, pensado mal dele e tenho vontade de reparar, de consertar a ofensa. Então, é um círculo benevolente, como fala Stein, que se instala e nos mobiliza para realizações mais precisas e de acordo com as nossas verdadeiras condições, com as condições reais. O desejável, então, é chegarmos até essa posição e aí permanecermos o mais possível, e na medida em que agora eu poderei conviver com os meus aspectos também desejáveis. Eu sou brava, eu sou esse jeito. Não foi o outro que quis me contratar, eu que não percebi. Então eu posso conviver comigo e ver que eu sou assim. Então, eu tenho consciência de que são meus esses sentimentos. Posso integrá-los em mim, sem ter que botar tudo que eu não gosto para fora. E aí, então, eu construo melhor a minha personalidade. Se no início, Klein chegou a cogitar que a posição depressiva era um lugar de permanência,
Isso mudou depois, quando se viu que o movimento era sempre de vai e volta. Mas isso não nos empobrece, não. Ao contrário, revitaliza e enriquece as nossas vivências. A integração que ocorre na posição depressiva é a mesma que acontece no insight, quando os aspectos fragmentados e dispersos do ego são integrados, voltam para mim, e uma nova percepção então é possível, mas de acordo com a realidade externa e com a minha realidade. Então, onde é que fica o conflito em cá, né? Pois é, o conflito em Freud era entre os impulsos e a realidade. E daí a necessidade de repressão. Em Klein, ao assumir a dualidade instintiva, porque Freud falou de vida e morte, mas quem assumiu mesmo essa dualidade, vida e morte, foi Klein. Ao assumir a dualidade instintiva, vida e morte, ela vai dar grande importância à agressão e às suas vicissitudes na vida mental. Ela vai descrever uma evolução mental a partir de um outro quadro, ou de uma evolução de um outro referencial, que não é exatamente igual ao de Freud. Enquanto ele traz uma evolução psicossocial, ela fala da destrutividade e fala da onipotência. Ela vai enfocar a atuação do instinto de morte, sempre presente e precisando ser contido ou ser neutralizado. Agora teremos uma preocupação maior, não com as normas externas ou internalizadas no superego, mas com os sentimentos. Para cá é o que vai importar. São os sentimentos, amor e ódio. Portanto, conflito entre os próprios sentimentos que vão constituir a essência da realidade do sentimento. O último trabalho de Klein, não é o último exatamente, mas dos mais importantes, o penúltimo, foi Inveja e Gratidão. É interessante como antes delas, nenhum sentimento tinha sido tão bem descrito e tão bem desenvolvido pelos psicanalistas como ela fez com o sentimento de inveja e de gratidão. Um trabalho precioso, cheio de exemplos clínicos e com uma clareza extraordinária. Antes dela, principalmente Freud, o que se conhecia era a inveja do pênis. Freud falava muito, né? Todo ético é questão do desenvolvimento da mulher está relacionado com a inveja do pênis. Agora, ela vai estender muito nossa compreensão dessa emoção e de seus efeitos. Começa falando que a inveja é um fator poderoso que solapa a capacidade de amar, a capacidade de ter gratidão, e aparece na relação com o seio materno, logo de início, né? Logo na mais antiga relação, e vai influenciar todo o desenvolvimento e vai influenciar a formação da personalidade. Então, ela considera a inveja como a expressão do instinto de morte. Como é que o instinto de morte aparece? Através da inveja. Portanto, como um fator poderoso interno que afeta a relação da criança com o mundo, impede as experiências de gratificação e contribui fortemente para os quadros psicopatológicos. A inveja, sempre presente, pode fazer emergir a parte psicótica da personalidade. São suas as palavras. A inveja, ela vai explicar aqui quem é. Vamos ver o que ela está chamando de inveja. A inveja é o sentimento raivoso de que uma outra pessoa possui e desfruta algo desejável, algo que eu queria para mim. Sendo um impulso invejoso, então eu tenho inveja, porque é você que está com aquilo que eu quero, o que eu faço? Eu quero então estragar você. Estragar você que está aí com essa coisa boa que eu tenho. Então eu digo, você está com um vestido bonito, mas seu cabelo está horrível, né? Você está com o cabelo
pergunta, mas também você tem dinheiro, né? Você rouba dinheiro lá do seu amante. Quer dizer, você dá um jeito de, quando você tem inveja, estragar. Para poder, então, tolerar a inveja. Então, você quer tirar ou estragar uma coisa do outro. Então, no desenvolvimento normal, a inveja é integrada. Nos damos conta da nossa inveja e assim nós impedimos os efeitos daninhos dessa inveja. Também as gratificações vão possibilitar a gratidão. Então, quando eu estou gratificada, eu vou poder ter gratidão, e a gratidão é que vai nos fazer suportar as frustrações e a ter mais tolerância, nos ajudam a suportar melhor a inveja também. Então, gratidão é uma coisa que a gente demora às vezes para desenvolver, mas é que a gente chega lá. Quantas vezes, né, a gente recebe pacientes que reclamam na adolescência, reclamam do pai, reclamam da mãe, ficam dizendo que são infelizes, meu pai não me entende, porque meu pai é ruim, ele não gosta de mim, ele não gosta de mim, por isso que ele não deixa fazer isso. Com o tempo a gente vai trabalhando, daqui a pouco eles vão descobrindo que o pai está assustado, que o pai tem medo, que o pai quer ajudá-lo, que quer pôr limites para protegê-lo. Então, quando nós vamos descobrindo, então, o outro, nós aprendemos a tolerar esse pai e a ter gratidão por esse pai. Tá? Assim como nós temos o círculo destrutivo, nós também temos o círculo benevolente, onde mais amor e mais gratidão trazem mais integração de nossos recursos, o que permite um melhor desenvolvimento. Com a diminuição da inveja, diminui também a culpa e diminui a perseguição. Klein enfatiza muito como a inveja prejudica o trabalho analítico. Temos que estar atentos, paciente. Às vezes vem nos procurar querendo muito que a gente ajude, mas quando a gente está ajudando, que aquilo está acontecendo, ele não aguenta, por que eu vou precisar dele? Por que eu não sabia isso antes dele me falar? Por que eu estou precisando do outro? Então aí vem ele começa a solapar o trabalho. Começa a faltar, não paga, atrasa o pagamento, ele começa. Então, cuidado. Nós temos que estar atentos. Não precisa falar para ele que você está invejoso, não. Mas a gente precisa entender que ele está com dificuldade de aceitar que o outro tenha recursos que ele não tem. Cuidado, na terapia isso é muito comum. Vocês às vezes estão todos satisfeitos. Nossa, mas nós tivemos semana passada uma sessão tão boa, eu mostrei coisas tão importantes para o paciente, esperando que o paciente chegue todo satisfeito com o que ele aprendeu, que nada. Ele chega reclamando, dizendo que não quer mais vir, que está cansado, que já está bom, já gastou demais. Então, temos que estar atentos a essa inveja para ajudar o paciente a reconhecer seus ataques e principalmente para usufruir da análise e de seus próprios sentimentos de gratidão. Vamos ajudá-lo a ter gratidão. A integração dos seus aspectos sentidos e projetados ocorre principalmente quando ele compreende então a inveja. Era isso que eu queria falar.